quero aproveitar o momento de gratidão que eu tô sentindo aqui para compartilhar com você a experiência que eu tive na última lua cheia. Porque é isso, porque merece ser compartilhado. E se você sentir de ouvir, eu tive uma experiência fora do corpo e eu fui parar numa dimensão celestial. Como que eu sei que é uma dimensão celestial? Bem, falarei como é, como foi, e aí você sente o que chega pra você. Eu já tinha acordado, já tinha anotado alguns sonhos, algumas experiências, até que é isso, num piscar de olhos mesmo, eu já me vi caminhando totalmente lúcida, sabendo que eu tava na cama deitada, né? E aí eu me vi caminhando sobre um chão de águas, assim, só que era muito rasinho, assim, eu pisava, era só na altura do meu pé mesmo, do meu calcanhar, e eu fiquei muito impressionada nessa hora. Eram águas completamente cristalinas, tipo Caribe. Essas fotos do Caribe, eu nunca fui pro Caribe, mas essas imagens das mais sensacionais, extraordinárias das águas com a vegetação verde vibrante ao redor. E eu sentia a temperatura. E eu até me conectei com uma das mulheres do meu grupo nessa hora. Eu falei, olha, tô sentindo a temperatura, porque uma das mulheres do grupo também teve uma experiência nas águas que ela sentiu as águas. E eu tava sentindo ali. E aí eu caminhei por um tempo, apreciando, assim, o lugar, que era surreal. Na minha frente e em várias direções tinham cortinas de água cristalina, de um brilho, sabe, essas coisas meio de filme. E aí a primeira cortina que tinha na minha frente, eu já queria ir na direção dela, eu queria entrar por aquela cortina de águas, só que o meu corpo começou a não poder ir. E eu recebi assim, tipo, não, você não pode atravessar isso. Ainda não dá pra atravessar esse momento. E aí, ok, falei, tá. E eu não queria acordar. E a minha sensação é que se eu forçasse ir para aquela cortina, eu ia acordar. Então, aí eu vi que na direita tinha como se fosse uma subida e parecia que ia dar numa praia. Sabe quando você vai dar na praia? Na orla? Aí tem aquele um clarão assim. E aí eu comecei a ir naquela direção. O céu, ele era rosa, bebê, e amarelo, bebê, assim, clarinho, branco, clarinho. Então eu segui. Aí eu comecei a caminhar essa subida pra ir pra essa praia, né, que eu tava achando que era uma praia até então. E eu pensei, cara, por que eu tô andando aqui? Aí eu comecei a voar. E é isso, nessa hora o céu me impactou muito, que era um céu muito delicado, era muito delicado. E eu só pensava assim, ai, eu não quero acordar, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E nisso, quando eu comecei a pedir mais um pouquinho, eu comecei a ouvir a minha própria respiração. E não era a respiração que eu tava tendo de verdade, pelo menos eu acho que não era, porque era uma respiração assim. Tipo respiração de satisfação. E eu comecei, sabe um tic-tac? Parecia que era um tic-tac, só que era a minha respiração sendo, sei lá, parecia uma contagem acontecendo no fundo, assim. E aí eu comecei a voar. E quando eu chego nesse topo, é um lugar todo branco. Era neve, mas ao mesmo tempo tinha essa vegetação verde intensa. E assim que eu olho de cima, assim, aí eu vejo vários cavalos correndo e as crianças correndo do lado dos cavalos, assim, na mesma velocidade que os cavalos. E eu vejo flores do meu tamanho e o rosa, que é um tom de rosa, que já aparece nos meus sonhos há muitos anos e que tem toda uma história com esse rosa, que é um rosa que não é desse mundo. Eu nunca vi, assim, eu já vi coisas parecidas, mas eu nunca vi a vibração e o tom do rosa. E as flores, elas eram do meu tamanho, dessa cor rosa. E aí eu passava por homens de bicicleta, tá? Eles estavam numa bicicleta dessa cor rosa e eles eram tipo sufis. Eles tinham turbante e eles passavam por mim sorrindo. E tudo que eu olhava, todas as direções, elas tinham a luz do sol. Sabe quando o sol de manhãzinha, aquele sol bem clarinho assim, tá batendo e meio que ofusca? Tudo que eu olhava tinha esse ofuscar da luz. Eu não via o sol, mas eu via essa luz em tudo. E arco-íris, tinha arco-íris no chão, tinha arco-íris nas montanhas de neve. As montanhas de neve tinham arco-íris assim, nas montanhas e no céu, de todos os formatos. Era uma coisa extraordinária. E aí eu voltei pro meu corpo. Eu voltei com essa sensação de que era um céu. Primeiro, pelo que eu senti. Naquela experiência, eu fui para um lugar onde só existia bondade. É muito difícil trazer para a palavra o que é estar num lugar onde todas as direções, tipo, tudo é bondade.
como se não existisse espaço para sombra, não existisse espaço para o medo, não existisse uma dimensão de realidade. É o que melhor eu consigo descrever, assim, bondade e beleza, tudo. Não tinha nenhuma direção que eu poderia ir e que poderia me machucar. Nada poderia me machucar naquele lugar. Por isso que eu entendo que era uma dimensão celestial. E eu sou muito grata por ter tido essa experiência. E eu sei que essa experiência, ela, uma vez que eu tenho e que eu volto, eu trago esse céu pra minha vida e pro mundo também, né? Porque eu tô aqui nesse mundo como uma célula, assim como você, assim como todos. E foi muito especial, não só por ter conectado, por ter sentido, por ter vivido, ter tido essa experiência, mas saber que isso existe. Independente dos meus olhos terem interpretado de uma forma humana, limitada, e eu ter visto, né, bicicletas, por exemplo, cor-de-rosa, e que talvez não tenham sido bicicletas que eu vi, mas que eu interpretei como se fosse independente. O que eu senti, o que eu vivi, a experiência, ela tá aqui, sabe? E é um conforto mesmo. A gente vê aqueles relatos de pessoas que têm experiências quase morte, que encontram a luz e que encontram dimensões de muita, muita bondade. E é um conforto, né? A gente saber que isso existe. Que o amor de Deus, ele é muito maior do que todas as nossas limitações da mente nesse plano aqui.